História do Maranhão, período republicano, adesão do Maranhão à República. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. A República foi proclamada no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889, por um movimento político e militar que derrubou a monarquia de Dom Pedro II. Entretanto, a mudança de regime não ocorreu de maneira simultânea, uniforme e pacífica em todas as antigas províncias brasileiras. No Maranhão, a notícia chegou com atraso, provocou incertezas, manifestações populares e repressão armada. A instalação oficial do novo regime ocorreu em 18 de novembro de 1889, quando foi constituído um governo provisório estadual. Portanto, a adesão maranhense à República foi muito diferente da adesão à independência. Em 1823, houve uma longa resistência militar contra o governo de Dom Pedro I. Em 1889, a mudança ocorreu rapidamente no plano institucional, mas não significou apoio unânime da população. Pelo contrário, São Luís foi palco de uma importante manifestação de libertos e outros trabalhadores negros contrários ao novo regime, reprimida violentamente em 17 de novembro. Para a prova, 3 ideias precisam ficar claras. A República foi implantada no Maranhão por iniciativa principalmente militar e política. A população não participou da decisão de substituir a monarquia. A instalação do novo regime foi acompanhada por resistência popular, repressão e reorganização das antigas elites. A crise final do Império Brasileiro. Durante a segunda metade do século XIX, a monarquia brasileira enfrentou um processo de desgaste. A Guerra do Paraguai fortaleceu politicamente o exército, cujos oficiais passaram a exigir maior reconhecimento e autonomia. Ao mesmo tempo, ideias republicanas e positivistas ganharam espaço entre militares, intelectuais e determinados grupos urbanos. A relação entre a monarquia e a Igreja Católica também foi abalada pela chamada questão religiosa. Além disso,
A abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, afastou parte dos grandes proprietários escravistas que esperavam receber indenização pela perda de sua propriedade humana. Isso não significa que toda a sociedade desejasse a república. O movimento republicano ainda era limitado, e a monarquia mantinha apoio entre diferentes parcelas da população. A derrubada do império resultou principalmente da ação de militares e republicanos civis, e não de uma revolução popular organizada. Em 15 de novembro de 1889, tropas comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca depuseram o governo imperial. A república foi proclamada e um governo provisório assumiu o poder, tendo Deodoro como chefe. 2. Da província ao Estado. Com a proclamação da República, o Brasil passou a adotar formalmente uma estrutura federativa. As antigas províncias do Império foram transformadas em estados. Assim, a província do Maranhão tornou-se o Estado do Maranhão. Essa mudança representava, ao menos juridicamente, uma reorganização importante. Durante o Império, os presidentes das províncias eram nomeados pelo governo central. No regime republicano, os estados passariam a possuir maior autonomia administrativa e política. Entretanto, essa autonomia não surgiu imediatamente de forma completa. Nos primeiros meses, o país foi governado por autoridades provisórias. O Decreto número 1, de 15 de novembro de 1889, determinou que os novos estados seriam governados pelos governos que tivessem proclamado a República em seus territórios ou por governadores indicados pelo governo provisório federal. Posteriormente, a Constituição de 1891 consolidaria a República Federativa e a união das antigas províncias na forma de estados. Portanto, memorize: Império, províncias; República, estados. Mas cuidado, essa transformação institucional não significou democratização imediata nem participação política ampla da população. 3. Da situação política do Maranhão em 1889. No final do Império, a política maranhense era controlada por grupos ligados aos partidos liberal e conservador. Essas organizações disputavam cargos, influência administrativa e controle eleitoral. O republicanismo já existia no Maranhão, mas ainda não dominava a vida política local. Havia clubes, jornais e intelectuais favoráveis ao novo regime, porém grande parte da elite provincial continuava vinculada às estruturas monárquicas. Isso ajuda a compreender o que aconteceu depois de novembro de 1889. Quando a República foi proclamada, muitos antigos monarquistas adaptaram-se rapidamente à nova realidade. Políticos que até poucos dias antes participavam dos partidos do Império passaram a declarar apoio ao regime republicano. Por esse motivo, surgiram críticas aos chamados republicanos de última hora, pessoas que aderiram ao novo sistema depois que a monarquia já havia sido derrubada. No Maranhão, a composição do primeiro governo provisório demonstrou essa continuidade. A presença de antigos políticos monarquistas foi significativa, embora os militares também ocupassem posição central. Assim, a República alterou a forma de governo, mas não afastou imediatamente todos os grupos que já exerciam poder durante o Império. 4. A notícia demora a chegar a São Luís. Em 1889, as comunicações eram muito mais lentas do que atualmente. Não havia televisão, internet ou redes sociais. As notícias circulavam por telégrafo, navios, jornais e correspondências oficiais. A República foi proclamada no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro. Em São Luís, as informações seguras sobre a queda da monarquia começaram a circular apenas 2 dias depois, em 17 de novembro.
O jornal republicano O Globo teve papel importante na divulgação da notícia. A população recebeu informações incompletas e contraditórias. Muitos não sabiam exatamente o que havia acontecido. Não estava claro se Dom Pedro II havia sido morto, preso ou simplesmente afastado. Também surgiram boatos sobre as intenções dos republicanos. Entre a população negra, espalhou-se o medo de que o novo regime pudesse anular a Lei Áurea e restaurar a escravidão. Esses rumores precisam ser compreendidos dentro do contexto da época. A abolição havia ocorrido apenas 1 ano e meio antes. Milhares de libertos viviam em situação de pobreza e insegurança. A princesa Isabel era lembrada por muitos como a autoridade que havia assinado a lei responsável pela libertação jurídica dos escravizados. Por isso, setores da população negra associavam a monarquia à abolição e desconfiavam dos republicanos. 5. A abolição e a lealdade à monarquia. A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Embora a abolição tenha resultado de décadas de resistência negra, fugas, movimentos abolicionistas e transformações econômicas, parte da memória popular associou a liberdade diretamente à princesa Isabel. No Maranhão, muitos libertos passaram a identificar-se como cidadãos do 13 de maio. Essas pessoas não eram necessariamente monarquistas por conhecimento aprofundado da política imperial. Sua defesa da monarquia estava ligada à experiência recente da liberdade. O novo regime era desconhecido. Além disso, diversos republicanos pertenciam às elites que durante muitos anos haviam defendido ou utilizado a escravidão. Por isso, havia razões concretas para a desconfiança. A população liberta também percebeu que não havia sido consultada sobre a mudança da forma de governo. A monarquia fora derrubada por militares, sem eleições e sem participação popular. Assim, para muitos homens e mulheres negros, a proclamação da República não representava automaticamente liberdade, cidadania ou progresso. Ela podia ser interpretada como ameaça à frágil condição conquistada em 1888. 6. A manifestação de 17 de novembro. No dia 17 de novembro de 1889, grupos de libertos e outros moradores negros reuniram-se nas ruas de São Luís. Os manifestantes protestavam contra a derrubada da monarquia e demonstravam preocupação com a possibilidade de restauração da escravidão. A mobilização dirigiu-se para a região onde funcionava o jornal republicano O Globo, identificado como um dos principais defensores do novo regime. A manifestação demonstrou que a população não permaneceu passiva diante da mudança política. Durante muito tempo, a proclamação da República foi apresentada como um acontecimento diante do qual o povo teria assistido sem compreender ou reagir. A experiência maranhense mostra uma realidade diferente. Houve reação popular. Os libertos formularam sua própria interpretação do acontecimento e saíram às ruas para defender seus interesses. Entretanto, sua mobilização foi tratada pelas autoridades e pelos republicanos como uma ameaça à ordem pública. Tropas armadas foram posicionadas nas proximidades da sede do jornal. 7. O massacre dos libertos. A manifestação terminou de forma violenta. As tropas abriram fogo contra a multidão. O episódio tornou-se conhecido como Massacre de 17 de novembro ou Massacre dos Libertos. Houve mortos, feridos e prisões. O número exato de vítimas aparece de maneira diferente nas fontes, mas os registros confirmam que a repressão provocou mortes e muitos feridos. A violência ocorreu antes mesmo da instalação formal do governo provisório do Maranhão.
Isso significa que uma das primeiras experiências populares com o novo regime foi justamente a repressão armada. O massacre também revela uma dimensão racial. Os manifestantes eram identificados pelas autoridades e pela imprensa como libertos e negros. O medo de uma insurreição da população negra influenciou a reação das forças responsáveis pela manutenção da ordem. Depois do conflito, pessoas foram presas e submetidas a tratamentos humilhantes, semelhantes aos castigos anteriormente empregados contra escravizados. A República proclamava liberdade e cidadania, mas sua implantação no Maranhão começou marcada pela violência contra aqueles que haviam conquistado a liberdade jurídica pouco tempo antes. 8. A proclamação da República no Maranhão. Depois dos acontecimentos de 17 de novembro, os militares e republicanos locais organizaram a substituição do governo provincial. Em 18 de novembro de 1889, a República foi oficialmente proclamada no Maranhão e constituiu-se um governo provisório estadual. O último presidente da província do Maranhão foi afastado, e as novas autoridades assumiram o controle administrativo. Documentos preservados pelo Arquivo Público do Estado do Maranhão registram a comunicação oficial enviada ao governo federal, informando a proclamação do novo regime no Estado e a formação da junta governativa. A data de 18 de novembro deve ser diferenciada do 15 de novembro. 15 de novembro, proclamação da República no Rio de Janeiro e derrubada da monarquia brasileira. 18 de novembro, implantação oficial da República e formação do governo provisório no Maranhão. Portanto, o Maranhão aderiu rapidamente, mas não no mesmo dia da proclamação nacional. 9. O governo provisório do Maranhão. A primeira junta do governo provisório foi formada por militares e civis. Entre os integrantes registrados nos documentos oficiais estavam Tenente-Coronel João Luiz Tavares, José Francisco de Viveiros, Francisco Xavier de Carvalho, José de Lourenço da Silva Milanês, Primeiro-Tenente Cândido Floriano da Costa Barreto, Segundo-Tenente Augusto Fructuoso Monteiro da Silva. O Tenente-Coronel João Luiz Tavares ocupou posição de destaque na nova administração. A presença de vários oficiais demonstra o caráter militar da mudança de regime. Ao mesmo tempo, a participação de civis ligados às elites políticas revela que a República procurou incorporar grupos capazes de manter o funcionamento administrativo e garantir a ordem. A junta comunicou ao governo federal que a implantação do regime havia ocorrido com tranquilidade. Entretanto, essa versão oficial contrastava com a repressão sangrenta ocorrida no dia anterior. Assim, existe uma diferença entre o discurso produzido pelas autoridades e a experiência vivida nas ruas de São Luís. 10. A continuidade das elites políticas. A mudança de regime não produziu uma renovação completa da classe dirigente maranhense. Muitos políticos ligados aos antigos partidos liberal e conservador passaram a ocupar espaço no sistema republicano. Isso ocorreu porque o novo regime precisava de apoio local para funcionar. Os republicanos históricos ainda eram numericamente limitados e não possuíam controle sobre todas as redes políticas do Estado. Por isso, alianças foram estabelecidas com antigos monarquistas. Em pouco tempo, indivíduos que haviam servido ao Império passaram a apresentar-se como defensores da República. Essa adaptação permitiu a manutenção de famílias, grupos econômicos e lideranças tradicionais no poder. A República substituiu a monarquia, mas preservou práticas como controle eleitoral, clientelismo, troca de favores, influência dos grandes proprietários e exclusão das camadas populares. Desse modo, a adesão maranhense pode ser entendida como uma transformação institucional acompanhada por forte continuidade social e política.
11. As primeiras medidas republicanas. Depois de assumir o poder, o governo provisório procurou eliminar os símbolos da monarquia. Documentos oficiais determinaram a retirada de brasões, coroas, retratos e outras referências ao regime imperial dos prédios públicos. Novas autoridades foram nomeadas. Funcionários passaram a prestar juramento de fidelidade à República. As repartições administrativas foram reorganizadas. As autoridades do interior receberam comunicações sobre a mudança de regime e enviaram mensagens de reconhecimento ao governo provisório. Também ocorreram cerimônias públicas destinadas a legitimar a República. Em Alcântara e outras localidades foram realizadas sessões comemorativas e atos de aclamação. Essas medidas tinham uma função política clara: mostrar que o novo regime controlava o território e que a transição estava consolidada. A adesão dos municípios, porém, não deve ser confundida com participação democrática da população. Na maioria dos casos, as decisões foram tomadas pelas autoridades políticas, militares e administrativas locais. 12. A República e a promessa de federalismo. Uma das principais promessas republicanas era o federalismo. Durante o Império, o governo central exercia grande influência sobre as províncias. Com a República, os estados receberiam maior autonomia. Poderiam organizar governos, administrações e forças públicas estaduais. Essa mudança interessava as elites regionais, porque ampliava sua capacidade de controlar a política local. Entretanto, a autonomia estadual não significou participação popular. O voto continuou restrito. Mulheres não votavam. Analfabetos, que constituíam a maioria da população, também estavam excluídos. A Constituição de 1891 estabeleceu o regime presidencialista, extinguiu o poder moderador e consolidou o federalismo, mas manteve grande parte da população afastada das decisões políticas. No Maranhão, o federalismo fortaleceu as elites estaduais, que passaram a disputar o controle do governo e das instituições republicanas. 13. Adesão ou acomodação. A expressão adesão do Maranhão à República precisa ser analisada com cuidado. O termo adesão pode sugerir que toda a sociedade maranhense escolheu conscientemente o novo regime. Isso não ocorreu. A decisão foi conduzida por militares, republicanos e setores das elites. A maior parte da população não foi consultada. Além disso, houve resistência popular em São Luís. Por isso, a instalação da República pode ser compreendida como uma combinação de aceitação das novas autoridades pelas elites, adaptação de antigos políticos monarquistas, ação militar, repressão aos opositores e ausência de participação popular ampla. A mudança foi rápida porque o governo imperial já havia sido derrubado no Rio de Janeiro. As autoridades maranhenses perceberam que não possuíam condições de restaurar a monarquia sozinhas. A adesão também permitia preservar posições políticas no novo sistema. Portanto, mais do que entusiasmo republicano generalizado, houve uma rápida acomodação das estruturas locais ao regime vencedor. 14. Importância histórica. A adesão do Maranhão à República é importante porque mostra que a mudança de regime não foi vivida da mesma maneira por todos os grupos sociais. Para os militares e republicanos, representava a vitória de um novo projeto político. Para antigos membros das elites imperiais, significava a necessidade de adaptação. Para a parte da população negra liberta, a República foi inicialmente recebida com medo e desconfiança.
O massacre de 17 de novembro demonstra que os setores populares não foram simplesmente espectadores. Eles reagiram, interpretaram os acontecimentos e defenderam seus interesses. Também revela que o novo regime utilizou a violência para impor a ordem desde seus primeiros dias. A implantação da República no Maranhão, portanto, envolveu mudança institucional, protagonismo militar, continuidade das elites, resistência popular, repressão racializada e exclusão política. Esses elementos ajudam a compreender as contradições da Primeira República no Estado. Não confunda. 15 de novembro de 1889, Proclamação da República no Rio de Janeiro. 17 de novembro de 1889, Manifestação Popular e Massacre dos Libertos em São Luís. 18 de novembro de 1889, Proclamação Oficial da República no Maranhão e formação do Governo Provisório Estadual. Não confunda também. A adesão à independência ocorreu em 28 de julho de 1823, após conflitos militares e cerco a São Luís. A adesão à República ocorreu em novembro de 1889, mediante mudança política conduzida principalmente por militares e elites locais. Na independência, o Maranhão resistiu por vários meses. Na República, a instalação institucional foi rápida, mas enfrentou resistência popular. Pegadinha da banca. A banca pode afirmar que a República foi proclamada no Maranhão no mesmo dia 15 de novembro. Está errado. A implantação oficial no Estado ocorreu em 18 de novembro de 1889. Pode afirmar que a população maranhense apoiou unanimemente a mudança. Está errado. Houve protestos de libertos e outros moradores negros contra o novo regime. Também pode afirmar que o povo permaneceu completamente passivo. Está errado. A manifestação de 17 de novembro demonstra participação e resistência popular. Outra pegadinha é dizer que todos os políticos monarquistas foram afastados. Está errado. Muitos antigos membros das elites imperiais adaptaram-se e passaram a atuar na República. Por fim, pode afirmar que a transformação das províncias em estados garantiu democracia ampla. Também está errado. O sistema eleitoral continuou excluindo mulheres, analfabetos e grande parte da população. Linha do tempo. 13 de maio de 1888, assinatura da Lei Áurea. 15 de novembro de 1889, proclamação da República no Rio de Janeiro. 17 de novembro de 1889, chegada e circulação das notícias em São Luís, manifestação popular e massacre dos libertos. 18 de novembro de 1889, proclamação oficial da República no Maranhão e formação da Junta Governativa. 19 de novembro de 1889, adoção da nova bandeira nacional. 1891, promulgação da primeira Constituição Republicana. Pontos importantes para a prova. A República foi proclamada nacionalmente em 15 de novembro de 1889. No Maranhão, a instalação oficial ocorreu em 18 de novembro. A mudança foi conduzida principalmente por militares e elites políticas. A antiga província do Maranhão tornou-se Estado do Maranhão. A notícia provocou medo entre libertos, que desconfiavam de uma possível restauração da escravidão. Em 17 de novembro, manifestantes negros protestaram em São Luís. A manifestação foi reprimida a tiros. O episódio ficou conhecido como Massacre dos Libertos.
A primeira junta governativa possuía forte presença militar. Muitos antigos monarquistas adaptaram-se ao regime republicano. A mudança de regime não significou participação política ampla nem transformação social imediata. Questões no padrão Sebrasp. Item 1. A República foi oficialmente implantada no Maranhão em 18 de novembro de 1889. Gabarito, certo. Comentário. A proclamação nacional ocorreu no dia 15, mas a formação do governo provisório maranhense aconteceu 3 dias depois. Item 2. A adesão maranhense à República ocorreu com apoio unânime da população e sem qualquer manifestação contrária. Gabarito, errado. Comentário. Libertos e outros moradores negros protestaram contra o novo regime em 17 de novembro. Item 3. O massacre dos libertos esteve relacionado ao medo de que a República pudesse restaurar a escravidão. Gabarito, certo. Comentário. Rumores sobre a revogação da Lei Áurea mobilizaram setores da população negra de São Luís. Item 4. A implantação da República afastou imediatamente todos os políticos vinculados aos antigos partidos monárquicos. Gabarito, errado. Comentário. Muitos antigos liberais e conservadores adaptaram-se e integraram a nova ordem republicana. Item 5. A transformação da província do Maranhão em Estado do Maranhão esteve ligada à adoção do federalismo republicano. Gabarito, certo. Comentário. As antigas províncias imperiais foram transformadas em estados da federação. Item 6. A proclamação da República no Maranhão foi um movimento essencialmente popular, dirigido por libertos e trabalhadores urbanos. Gabarito, errado. Comentário. A mudança institucional foi conduzida principalmente por militares e setores das elites. Os libertos protagonizaram uma manifestação de resistência. Revisão de 1 minuto. A República foi proclamada no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889. No Maranhão, as notícias circularam com maior segurança em 17 de novembro. Parte da população negra liberta temia que o novo regime restaurasse a escravidão. Nesse dia, libertos e outros moradores protestaram em São Luís. A manifestação foi reprimida pelas tropas, provocando mortes, feridos e prisões no episódio conhecido como Massacre dos Libertos. Em 18 de novembro, militares e civis organizaram o governo provisório e proclamaram oficialmente a República no Maranhão. A antiga província transformou-se em Estado. Entretanto, muitos políticos monarquistas adaptaram-se rapidamente ao novo regime. A mudança institucional não significou democratização imediata nem ampla participação popular. A principal fórmula para memorizar é 15 de novembro no Brasil mais protesto dos libertos no dia 17 mais governo provisório no dia 18 igual adesão do Maranhão à República. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca.
Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça a sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.